A cobertura internacional da Itatiaia, direto dos Estados Unidos, acompanhando o Mundial de Clubes, e tá todo mundo falando, todo mundo comentando os jogaços do Flamengo, hein? Transmitimos ontem na Itatiaia, eu, Hugo, Sérgio, todo o primeiro time do rádio, Wellington Campos, o Flamengo, Mengão, atropelou, de virada venceu o Chelsea, e eu quero saber como é que tá o dia seguinte, a repercussão por aí, Henrique André, desta grande vitória do Flamengo, correspondente internacional da Itatiaia, direto dos Estados Unidos, com as últimas do Mundial de Clubes, começando pelo Mengão ontem. Que show, viu, Henrique André? Um abraço. Bom dia pra você, Henrique. Ô, Thiago, bom dia pra você também, pra quem tá acompanhando o nosso Rádio Esportes neste sabadão. Tô aqui na famosa porta de casa, viu, Thiago? Porque o Fluminense só joga às 7 da noite, então tendo um tempo de gravar por aqui, de entrar ao vivo por aqui. Agora são 10 horas e 43 minutos aqui em Jersey City, onde a gente está na base da Itatiaia aqui nos Estados Unidos. E ontem, uma vitória gigantesca do Flamengo. E eu já falava durante a programação que a Filadélfia virou Rio de Janeiro. O torcedor do Flamengo fez uma festa incrível lá nos degraus de rock, né? Onde o Rock Balboa eternizou a cena do filme. O torcedor do Flamengo se concentrou ali. Ao redor do estádio, ali também no estacionamento, uma festa com funk, pagode, churrasquinho. O torcedor do Flamengo fez a festa antes, durante e depois do jogo, cantou o tempo todo e ainda gritou olé contra os europeus. Os flamenguistas tirando onda, gritando olé. E o assunto foi muito sobre a hegemonia. Para os flamenguistas isso nunca existiu. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E uma vitória muito importante por 3-1, gols de 2 mineiros, né? Bruno Henrique e também do Danilo, e o Wallace fechando, o jovem Wallace fechando o placar, 3-1 de virada para o Flamengo. E com isso o Flamengo matematicamente está classificado, porque o Esperance da Tunísia venceu o Los Angeles por 1-0. Então ninguém tira o Flamengo das oitavas de final. Quem chega com a gente agora no Rádio Esportes é o Danilo, Mineirinho Danilo, porque o celular dele até travou de tanta mensagem de parente, Thiago. O meu telefone bloqueou, né? Não conseguia mexer no telefone, tanta mensagem. Faço ideia como tá lá em Bicas, lá. Um abraço pra todo mundo. Minha mãe até falou que ela correu a maratona lá no Rio de Janeiro, que teve, né? 10 quilômetros lá no Aterro. E ela falou, vou ter que correr de novo 10 quilômetros cada jogo pra te dar sorte. A minha cunhada prometeu que se eu fizesse um gol, faria uma tatuagem, então vai ter que se rabiscar também. Enfim, tô vivendo um momento muito bacana aqui no Flamengo. Quando jogo, quando não jogo, é sempre muito emocionante. Certamente é uma vitória que dá muita moral, como eu falei, é uma vitória que demonstra aquilo que a gente vem fazendo de trabalho, de preparação, mas que não é uma vitória, eu penso, surpreendente. Como eu falei ontem, a gente tinha ferramentas e jogadores importantes que poderiam, sem dúvida nenhuma, ter a performance que a gente teve e vencer a partida com controle, com tranquilidade, com sabedoria dentro de campo. Tá aí então o Danilo falando com a gente aqui no Rádio Esportes. O Danilo que é acostumado, é um cara experiente, jogador de seleção brasileira, então um reforço bem importante pro Flamengo. Antes de devolver aí pra você no estúdio, Thiago Reis, falar dos outros 2 jogos, né? O Benfica goleou o saco de pancadas, o Auckland City por 6-0. E o time australiano agora tem aquele saldo de gols maravilhoso, né? Menos 16 gols. E o jogo que encerrou a noite foi Boca Juniors e Bayern de Munique. Um show, tá? Um show, uma aula da torcida do Boca no Hard Rock. O Boca começou perdendo por 1-0, gol do Kane, aí empatou com o Merentiel, só que no final do jogo o Olysée, fez 2-1 pro Bayern de Munique, mas mesmo assim a torcida do Boca empurrou e valorizou o esforço do time em campo. Foi uma festa linda lá em Miami, Thiago. Esse jogo do Boca e do Bayern de Munique, o Henrique André, nem eu nem a Ale Oliveira assistimos, porque estava, obviamente, acompanhando o América, né? Foi no mesmo horário, então o Ale estava na transmissão e eu estava... Coelhão de Munique. Coelhão do quinto do Zinho. Ô, Ale, 11 horas 47 minutos. Vamos falar desse jogo do Flamengo com a Nath Fiuza também. O mundo está se rendendo ao nosso futebol. Exatamente. Eles inventam aquelas desculpas que nós também, quando perdemos para eles lá no Mundial, de que eles estão no meio da temporada. Quando era aquele formato antigo, né, em dezembro, porque nós chegamos cansados, porque nós estamos no final da temporada, estamos estourado. Aliás, daqui a pouco tem uma fala importantíssima do Abel Ferreira sobre isso, né, da maneira que os europeus, ele europeu, estando aqui, tá vendo essas diferenças, e o
bom desempenho do nosso futebol. Olha, transmitiu o jogo, olha, o Flamengo amassou o Chelsea no primeiro tempo, tomou o gol num vacilo, lance até de pelada do Wesley com o Pulgar, né? Tropeçaram ali, embolaram na bola e o Chelsea fez o seu gol. Mas de modo geral foi um amasso do Flamengo no Chelsea. E depois com a entrada do Bruno Henrique, como tem estrela o BH da Copa Itatiaia pro Mengão, o Flamengo resolveu o jogo, assistência, gol do Bruno Henrique, o Felipe Luiz, né? Dando aula também nas substituições, na montagem do time. O torcedor do Mengão tá feliz da vida e com razão, né, Ale? Bom dia!